Seja bem-vindo ao mundo marcial. Você já esteve num momento de treino intenso ou cansativo, ou até numa situação inesperada, e seu coração começou a acelerar, a respiração ficou difícil e sua mente simplesmente congelou? A maioria dos praticantes de artes marciais já passou por isso, e é aí que muitos sonhos de performance se quebram. Nem sempre vence o lutador mais forte ou mais técnico. Às vezes vence aquele que consegue manter a calma quando tudo parece desabar. Neste vídeo vamos te mostrar o segredo do controle emocional sob pressão, porque calma não é talento, é habilidade treinável, e você pode desenvolvê-la tão conscientemente quanto uma técnica de golpe. Quando você entra em um momento de pressão, seja no meio de um sparring pesado ou numa situação de confronto inesperado, seu corpo ativa automaticamente a resposta chamada de luta ou fuga. Nesse instante, hormônios como adrenalina e cortisol invadem o seu sistema, preparando você para reagir rapidamente a qualquer ameaça. O coração dispara, a respiração fica superficial e acelerada, os músculos se tensionam e a mente concentra-se apenas na ameaça imediata. Embora essa reação instintiva seja útil para a sobrevivência, ela também tem efeitos colaterais. Sua clareza mental diminui, a percepção periférica se estreita e você passa a reagir mais por impulso do que por decisão consciente. Movimentos que você já executa com perfeição durante o treino podem parecer estranhos, difíceis de lembrar ou até descoordenados. É como se todo o conhecimento acumulado no tatame fosse bloqueado temporariamente pelo seu corpo tentando protegê-lo. Além disso, sob pressão intensa, é comum que surjam microtremores, suor excessivo e sensação de calor ou frio extremos, que não apenas atrapalham fisicamente, mas também aumentam a ansiedade mental. Compreender como a pressão age no corpo é o primeiro passo para aprender a controlá-la e usar a energia gerada a seu favor. Uma das formas mais diretas e poderosas de recuperar controle durante a pressão é por meio da respiração consciente. Quando a adrenalina sobe, a respiração tende a ficar rápida, curta e irregular, o que alimenta ainda mais o ciclo de tensão, ansiedade e confusão mental. Técnicas como a respiração diafragmática profunda, onde você expande o abdômen ao inspirar e solta lentamente o ar, ou o método do box breathing, inspirar, segurar, expirar e segurar por tempos iguais, ajudam a desacelerar o ritmo cardíaco, reduzir a tensão muscular e ativar o sistema nervoso responsável por relaxar o corpo. Além disso, respirar conscientemente reorganiza o fluxo de oxigênio para o cérebro, permitindo que você recupere clareza mental e mantenha a percepção de sua própria técnica. Lutadores experientes utilizam a respiração não apenas como um recurso fisiológico, mas como uma âncora psicológica para controlar emoções, reduzir pânico e agir de forma estratégica, mesmo quando a situação parece caótica. Saber respirar é essencial, mas não é suficiente. É preciso treinar sob situações de estresse real para que o corpo e a mente aprendam a responder automaticamente. Lutadores experientes criam cenários que reproduzem pressão física e mental, como sparring cronometrados, exercícios que aumentam a fadiga, treinos com barulho, interrupções inesperadas e simulações de adversários agressivos. Esse tipo de treino ensina o sistema nervoso a manter equilíbrio diante do estresse. A cada repetição, o cérebro associa essas sensações de pressão com respostas treinadas e seguras, e não com pânico. Com o tempo, a tensão intensa deixa de ser um inimigo desconhecido e se torna algo previsível e controlável. A adaptação ocorre em dois níveis: físico, onde seus reflexos e movimentos permanecem precisos mesmo sob estresse, e mental, onde você consegue tomar decisões estratégicas rápidas sem se deixar dominar pelo medo ou ansiedade. Um dos maiores erros que os praticantes cometem sob pressão é se preocupar com o resultado. E se eu perder? E se eu errar? Quando você foca demais no futuro ou nas consequências, sua atenção se afasta do que realmente importa, o que está acontecendo agora. Manter-se no presente significa observar o que está à sua volta com total atenção. A postura do oponente, seus movimentos, a própria respiração e posição dos pés. Lutadores que conseguem fazer isso evitam que pensamentos sobre erros ou riscos futuros bloqueiem decisões rápidas e precisas. O foco no presente cria um estado mental chamado atenção plena de combate, em que a percepção se amplia sem que a mente fique presa em preocupações, aumentando sua eficácia e permitindo que técnicas treinadas sejam aplicadas com precisão. O que você diz para si mesmo sob pressão tem impacto direto sobre sua performance. Pensamentos negativos como "não posso errar" ou "isso é demais para mim" aumentam a ansiedade e diminuem o foco. Atletas bem-sucedidos utilizam frases curtas de reafirmação, como "confio no meu treino", "respire e execute" ou "eu consigo controlar isso", para reorganizar a mente e reforçar a confiança. Esse diálogo interno funciona como um regulador mental, conectando corpo e mente, permitindo que ambos trabalhem em harmonia. Ao invés de lutar contra as emoções, você as reconhece, ajusta e transforma em força controlada, mantendo o foco e a precisão mesmo sob grande pressão. Pressão não vai desaparecer só porque você quer. Ela sempre vai existir, em lutas, competições ou situações intensas do dia a dia. A diferença entre quem desmorona e quem se mantém calmo está no preparo mental e fisiológico desenvolvido ao longo do tempo. Técnicas de respiração, treino sob estresse, foco no presente e diálogo interno positivo são ferramentas que podem ser treinadas exatamente como golpes e sequências de luta. Com prática deliberada,
Essas estratégias deixam de ser teóricas e passam a ser respostas automáticas, permitindo que você pense claramente e execute com precisão mesmo quando todos ao redor entram em pânico. Dominar a pressão significa transformar uma resposta instintiva do corpo em uma vantagem competitiva, usando energia e adrenalina para atuar com foco, técnica e confiança. Se você quer realmente evoluir nas artes marciais, e na vida fora do tatame também, precisa entender que calma sob pressão não é um dom, ela é uma habilidade que pode ser treinada e aperfeiçoada. Respiração, foco no momento presente, treino realista e um diálogo interno fortalecido podem transformar tensão em concentração, medo em ação e causa em decisão. Se este vídeo te ajudou a entender o que realmente faz alguém manter a calma quando tudo parece desabar, deixe curtir agora. Comente qual técnica você vai testar primeiro e compartilhe com aquele parceiro de treino que precisa ouvir isso. E se você ainda não faz parte da comunidade do mundo marcial, inscreva-se para mais conteúdo que conecta técnica, mente e performance de verdade. Pressão não é inimiga, é o teste definitivo das suas habilidades. Domine-a.